Olá a todas e todos, sejam bem-vindos. Este é o Podcast Sem Fronteira, um projeto que valoriza a divulgação científica e o encontro entre pessoas com diferentes trajetórias acadêmicas, diferentes bagagens. E hoje vamos conversar aqui a respeito da importância dos livros didáticos no ensino de geografia. Meu nome é Everton Kozenieski e hoje eu recebo a professora doutora Karina Copati. Karina, que bom te ter aqui no podcast. Vai ser muito bom nós dialogarmos a respeito desse tema e, enfim, que tu possa trazer um pouco também da tua trajetória associada às pesquisas e ao trabalho junto aos livros didáticos. Seja bem-vinda. Obrigada, Everton. Obrigada a todos que nos ouvem aqui no podcast Sem Fronteira. É um prazer, uma alegria muito grande estarmos aqui dialogando um pouquinho sobre livros didáticos. Bom, Karina Copati é docente do Departamento de Educação, Política e Sociedade e do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Espírito Santo. Ela é graduada em Geografia e Pedagogia, mestre em Educação pela UPF, doutora em Educação nas Ciências pela Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, a Unijuí, e realizou pós-doutoramento em Políticas Educacionais na UFFS. Bom, a Karina tem uma ampla atuação acadêmica, né, artigos, textos, livros publicados, e entre outras questões, ela foi avaliadora do Programa Nacional do Livro Didático por 6 anos e foi coordenadora adjunta na avaliação dos livros didáticos no PNLD de 2019. Bom, Karina, os livros didáticos são um tema recorrente nos debates a respeito do ensino de geografia e não tenho como começar com uma outra pergunta, uma pergunta bem fácil, assim, para a gente iniciar o nosso diálogo. Nesse nosso contexto atual né, digital, numa era digital em que vivemos, com uma ampla disponibilidade de informações na internet, como tu vê o papel, atualmente, dos livros didáticos tradicionais no ensino de geografia? Os livros didáticos ainda são relevantes na sala de aula? E não só, né, mas também na sala de aula? Bom, tem aí uma pergunta muito importante e muito necessária, né, Everton? E ela tem Bem sido fácil, né? tem muitos posicionamentos para pensar sobre isso, né? Bom, então eu penso que o livro didático ele ainda e ele continuará sendo muito importante. Então eu faço assim sempre essa análise do livro didático, pensando os tensionamentos, mas ainda defendendo o livro didático no sentido de que nós não podemos somente usar tecnologias, né? Existem aí pesquisas que também tratam a respeito do excesso das telas, do excesso do uso de tecnologias e como isso também acaba dificultando o processo de formação humana, de desenvolvimento, do processo de aprendizagem e outras questões. E uma das situações para defender o livro didático, primeiro que ele é um direito das crianças, dos alunos, né? Inclusive, muitas vezes o livro é o único material que chega em algumas casas, então existe essa questão de ser um material que congrega vários elementos, né? Imagens, textos, informações atualizadas, enfim, algumas coisas que se consideram importantes e que nem todos os alunos, né, nem todas as crianças do nosso país, que é um país muito diverso, nós chamamos, né, de um país continental, de dimensões continentais, então é muito complicado, muito difícil dizer que o livro didático pode ser substituído ou por um livro digital ou por outros materiais, outros recursos, porque nós temos um grande número de estudantes que não têm acesso à cultura, a teatros, a museus, a viagens, e muitas vezes é o livro didático que chega nesses recantos, né, nesses espaços que muitas vezes não são espaços, estão nos centros urbanos, estão dentro das nossas metrópoles, por exemplo, né? Então, o livro didático, ele
não consegue, aliás, ele é muito importante, né, porque em muitos contextos não há internet, né, eu trabalhei em escola do campo por bastante tempo e a internet era muito difícil de funcionar, então nós temos aí, é claro que N possibilidades de construção de um planejamento de professor, né, mas nós temos uma possibilidade de utilizar o livro didático de forma melhor, né? Aí tem os cuidados para a gente pensar também esse livro, né? Esse que é um recurso muito tradicional e pensar também a própria estrutura do livro didático, né? A que tem servido o livro didático e outras questões aí, né? Então não é simplesmente dizer que ele ainda é necessário, mas que livro didático é necessário? Acho que essa é uma questão importante. Sim, e sabe, Karina, eu te ouvindo aqui, lembrei de uma reportagem de um jornal que eu li recentemente que falava fazia uma associação entre o uso de celulares e a diminuição nas crianças da motricidade fina. Ou seja, aquele exercício de colocar a linha na agulha, né? O quanto que, por exemplo, as telas, o uso do celular pode, em alguma medida, mudar, né? E, enfim, Diminuir, como né? algumas práticas são ainda importantes, né? Como provavelmente a presença do livro didático, né? Nisso que tu argumentou, né? Mas, É. Karina, assim, na tua opinião, quais são as características essenciais de um livro didático em geografia? O que um livro didático em geografia deve ter, deve possuir, assim, como características? Pois é, nós temos aí um conjunto de autores, né, que vem debatendo sobre o livro didático, sobre a necessidade ou não, né, de um livro didático, ou rechaçando o livro didático. E eu lembro sempre de um texto do professor Marcos Couto, que ele vai falando do que ainda se mantém como muito tradicional na estrutura dos livros didáticos, né? E aí eu começaria pensando o que não ter no livro didático, o que superar, né? Ou o formato a ser superado. Nós ainda temos, mesmo que os livros didáticos avancem, tenham avançado e avançaram muito nos últimos anos, principalmente na última década, em termos de qualidade, né? Do próprio processo não só de avaliação, mas da própria estrutura dos materiais didáticos, né? Da inovação, nas provocações e naquilo que vem sendo tomado no sentido de fazer com que os estudantes se tornem mais críticos, né? Também e sejam ativos no processo de construção do conhecimento, nós ainda temos elementos muito tradicionais, que é o formato do livro didático, algumas coleções ainda muito Uhum. fechadas naquela relação. Primeiro trabalhar com temas relacionados à natureza, depois o que é humano, economia, enfim, e aspectos econômicos, então separando, né, todos os capítulos. Então, eu acho que um dos desafios é um livro didático muito descritivo, né? Então, um livro didático que é mais tem muitos elementos de informação mesmo, né? E as inovações, os aspectos mais inovadores nesse sentido de construir um pensamento crítico vem naquelas sessões, naqueles adicionais ou até mesmo nas atividades propostas, né? Seja em sala de aula ou para outras atividades. Então, eu acho que esse é um elemento importante. Então, o que é interessante nos livros são esses processos, esses movimentos de provocar, de fazer com que os estudantes tornem-se pesquisadores, né? Busquem informações e transformem, né? Sejam capazes de, pouco a pouco, com a mediação do professor, transformar essas informações em conhecimento. Pensar relação texto-imagem, né? Então, nós Uhum. temos aí, ao longo do tempo, várias pesquisas, por exemplo, a professora Ivane Tonini, que trata, né, das imagens nos livros didáticos, como que essas imagens são importantes e muitas delas ainda são muito estereotipadas, né? Nós temos aí desafios, voltando lá naquelas características que a gente precisa que sejam modificadas, né? E é claro que isso também demanda de como as editoras constroem, né? Porque os editais indicam que é necessário tratar das diversidades, do atendimento à visibilidade indígena, dos povos
descendentes, né, afro-brasileiros e africanos, enfim, e nós não temos efetivamente o uso de imagens que traduzam a realidade atual e as diversidades. Então, esses são elementos que precisam ser alterados, né? Eu acho que isso é essencial também, esse movimento de relação sociedade-natureza, de relação de escalas de análise, né? Então, comparações, processos de aproximação, aliás, né? Não no sentido sempre de comparação, mas tecer relações entre as realidades e avançar nessa busca de que o aluno se torne também investigador, né? E produtor de conhecimento. Então, creio que esses elementos que saem dessa descrição e que provocam a pensar as realidades, porque mesmo que seja o melhor livro possível, que não existe um livro perfeito, nem próximo disso, porque ele não abarca os contextos, as miudezas dos lugares onde as pessoas vivem. Então, é preciso sempre adaptações, mesmo que o livro tenha uma característica provocativa, a partir de uma geografia crítica ou de uma perspectiva cultural, enfim, né, uma outra pegada, como a gente diz. Esse material ele não trata das especificidades de cada lugar do sujeito. Então, é sempre necessário que a gente tenha essa atenção também para aqueles espaços, para aquelas sessões, para aquelas propostas em que o autor, a autora, os autores do livro provocam a pensar a realidade e avançar nessa ligação de identidade, de pertencimento, como a Helena Calai fala, né? Então, eu acredito que forma como nós utilizamos o livro didático pode contribuir ou não, né? Nesse sentido de tecer relações com a realidade de modo mais efetivo. Tu comentou na tua fala, né, da importância do livro didático, evidente, e da política, né, também associada aos livros didáticos, né. Bom, cara, no Brasil tem uma política robusta, né, com relação à avaliação e aquisição de livros didáticos, né, e tu participou ativamente desse processo, imagino que participe, né, não sei, mas eu gostaria que tu pudesse nos contar um pouco a respeito dessa política, né, o que tu, né, tem um pouco do teu trabalho, mas também um pouco das tuas pesquisas, da tua investigação, né, associadas aos livros didáticos. Então, gostaria que tu pudesse nos falar um pouco sobre o que é essa política robusta do Estado brasileiro, né, como ela funciona e especialmente como os livros didáticos são selecionados e chegam, né, nos contextos escolares, né? Bom, nós temos aí uma política nacional do livro didático que é do século XX, né? Mas ela, se a gente for pensar em tempo, em quantitativo, né? Nós temos aí mais de 80 anos da política nacional do livro didático, do início dessa política. Mas livros didáticos no Brasil existem desde que o Brasil se tornou colônia de Portugal, quando chegam os primeiros livros vindos tanto de Portugal quanto traduções francesas, né? Então, os primeiros livros que chegam às escolas brasileiras foram com essa tendo funções, né? O Alain Chopin fala das funções do livro didático, e uma delas foi definir um determinado conjunto de conteúdos, né? Contribuir para a definição de currículo, inclusive no contexto brasileiro, né? Pensando o Brasil que não tinha uma política de formação de professores, também no sentido de padronizar a língua, né? Padronizar aquilo que era falado, ou, enfim, os conteúdos, aquilo que era aprovado pelo Estado. Então, o livro didático, de alguma forma, ele acaba, se a gente for pensar no contexto atual, democratizado, né? Dando uma perspectiva democrática de país, mesmo assim existem determinados aspectos analisados e avaliados, enfim, que podem ou não constituir um livro didático, né? E esse livro que chegou inicialmente às escolas não tinha essa avaliação, né? Então, nós temos aí muitas pesquisas que tratam de estereótipos, de preconceitos, de perpetuação de racismo, né, de expressões racistas em livros, não só livros didáticos, mas também livros
literários ao longo do tempo, escritos no Brasil e que chegaram em muitos momentos nas escolas, né. Então nós tivemos aí um conjunto de livros bastante descritivos inicialmente, sem imagens, sem ilustrações, e isso foi melhorando, vamos dizer assim, avançando no contexto do século XX. Bom, para começar então, quando que começa a Política Nacional do Livro Didático? Alguns autores falam em 1929, com a criação do Instituto Nacional do Livro, outros já consideram 1938, quando se cria a Comissão Nacional do Livro, quando algumas pessoas são contratadas, né, constituem essa comissão para tratar, né, de colocar em evidência, de fazer funcionar essa política, do próprio Instituto Nacional do Livro, né? Mas ele vai avançando a passos lentos, porque nós tivemos aí períodos de ditadura militar no Brasil. E, por exemplo, né, no contexto da década de 60, nós tivemos aí o acordo MEC-USAID. Então, livros que vieram durante 3 anos, que foram fornecidos ao Brasil pelos Estados Unidos, com uma perspectiva de padronização, enfim, de controle daquilo que poderia ser tratado nas escolas. Então, a influência estadunidense no contexto brasileiro foi para além daquelas decisões políticas, né? E desse controle, dessa influência, chegou também nas escolas por meio dos materiais didáticos. Nós tivemos aí, entre 1971 e 1985, a política do livro didático de ensino fundamental. Então, essa política foi financiada pela Fundação de Assistência ao Educando, e eram livros que não chegavam a todas as escolas do ensino fundamental, e eram livros que também não tinham uma avaliação didática, né? Uma avaliação pedagógica sobre se esses livros estavam coerentes, se essas informações estavam adequadas, se a linguagem estava, né, adequada. Então, nós tivemos aí, em 85, no processo do Brasil redemocratizado, né, pós-ditadura militar, um avanço no Programa Nacional do Livro Didático. Então, PNLD tem a mesma sigla hoje, mas mudou de nome em 2017, né, pela Lei 9.099 de 2017, ele se chama hoje Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Bom, e aí, uma das questões mais significativas na década de 90, a partir dessa mudança no PNLD, nessa implementação do PNLD enquanto programa, né, é que foi criada a primeira avaliação pedagógica dos livros didáticos a partir de editais. Então, teve universidades que participaram, então, coordenaram por vários anos, via editais, as avaliações do livro didático e montaram as comissões, principalmente com professores de universidades, mas nos últimos anos nós tivemos aí a participação de muitos professores da educação básica também. Então, quando eu iniciei na avaliação de livros didáticos, eu trabalhava com escola urbana e escola do campo, e com alunos indígenas. Então, comecei a avaliar o livro didático e olhar com outros olhos também, né? Perceber que os livros têm muitos elementos aí, inclusive também para nós pensarmos em mudanças, né? E aí, na década de 2000, avançou-se para a produção de livros didáticos para ensino médio. Eu lembro que quando eu era aluna, né, de ensino médio, tinha que comprar os livros. Então, nós comprávamos, tinha um custo alto, nem todo mundo conseguia comprar os livros. E hoje o livro didático chega a todos os estudantes de todas as escolas via correios, porque existe uma distribuição, né, um acordo, um convênio aí do Ministério da Educação com os correios. Como que funciona, então, para escolher um livro didático? Primeiro, a gente parte do pressuposto de que essa política, né, esse programa, ele hoje é financiado. Então, antes era pela Fundação de Assistência ao Educando, agora é o FNDE, né, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. É de lá que saem os recursos para avaliação do livro didático, para a avaliação, para a aquisição, né, para a compra desses livros pelo Ministério da Educação, até chegar nas escolas. Mas antes de chegar nas escolas, nós temos aí uma caminhada longa, né?
Se diz que 2 anos, mais ou menos, antes do livro didático chegar nas escolas, prontinho para uso dos alunos e dos professores, começa, o preparo do edital pelas equipes do Ministério da Educação. Esse edital, ele segue um conjunto de legislações, Constituição Federal, LDB, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso, legislação de trânsito, as leis 10.639, 11.645, que são leis que tratam da diversidade, da inclusão, né, no currículo das escolas, da cultura, história e cultura afro-brasileira e indígena no currículo. E outras leis aí também, a lei do cinema nacional, que muita gente não sabe, né, das 2 horas mensais obrigatórias de cinema nacional nas escolas, muitos profissionais, muitos docentes, muitas equipes de gestão escolar também não conhecem essa lei, e o livro didático ele vem trazendo todas essas atualizações na legislação. Então, esses editais, eles são produzidos para atender as editoras, para orientar as editoras em como produzir o livro didático, e na segunda parte desses editais que o MEC lança, para atender, para orientar os avaliadores que serão chamados a avaliar as obras, né? Então, primeiro, falando desse processo de produção, às vezes nós dizemos assim, as editoras fazem o que querem. Não, as editoras também têm que seguir determinadas regras, né? Certos Então, parâmetros. quantitativo de páginas, e outros elementos. Então, existem regras que as editoras precisam seguir, mas tem certa liberdade de produzir uma proposta inovadora, ou enfim, outras são reformas, né, naquelas coleções que já passaram, que já estão no mercado. E depois nós vamos, quando esse material é apresentado pelas editoras e é feita uma triagem pelo Ministério da Educação, os avaliadores são convocados, são treinados e recebem as obras não identificadas, né, para sua avaliação, e esses avaliadores não se conhecem, né, e fazem as avaliações com determinados prazos, são mais de 250 perguntas que relacionam conteúdo do livro, diagramação, legibilidade das imagens, informações corretas, conceitos atualizados, adequados, se não fere a legislação. Então, tem vários elementos que os avaliadores precisam considerar e tem que cumprir os prazos, então é um prazo bastante apertado, né? E, por fim, essas avaliações, e existem as equipes, né? Os coordenadores adjuntos, coordenação pedagógica, assessoria pedagógica. A última avaliação que eu participei foi como assessora pedagógica. Então, toda avaliação ela vai gerar também um parecer final e uma resenha. Então, gera depois o guia do livro didático, que é o catálogo com todos os livros aprovados e que são os livros que podem ser escolhidos nas escolas. Então, agora, nesse mês de setembro, por exemplo, as escolas de ensino fundamental, anos finais, estão fazendo a escolha dos livros didáticos para o período 2024-2027 e sugere-se, né, que as escolas usem o guia do livro didático, que ele está sendo fornecido digitalmente. Geralmente chega nas escolas um e-mail indicando para as equipes, né, de gestão que é preciso fazer a escolha, que existe um guia do livro didático para assessorar nisso, porque ali nós temos alguns itens de descrição de cada obra, de uma análise da equipe a respeito dos aspectos que existem nessa obra. Existe um item que se chama em sala de aula, então possibilidades ou cuidados que o professor deve ter na utilização desse livro em sala de aula. E aí ajuda que a escolha seja feita de uma forma mais qualificada, embora nós saibamos que existe assédio das editoras, que antes mesmo do guia chegar na escola, ser enviado, né, para as escolas, as editoras enviam seus representantes, muitas vezes de forma ilegal, porque o assédio às editoras
antes do prazo que é possível entrar na escola e fazer uma propaganda, entre aspas, né, do seu material, isso pode ser denunciado, inclusive, né? Então, nós sabemos que existem assédios das editoras, então o que que se indica, né, quando se vai escolher um livro didático? Fazer essa relação entre os conteúdos a serem trabalhados e a proposta do livro didático. Hoje nós temos aí a BNCC, né? Nós temos aí controvérsias, né? Quando nós falamos sobre a BNCC, alguns acham importante a BNCC, outros questionam, né? E não seguem a BNCC, mas de qualquer modo nós temos aí uma lei, né? Então, que foi essa reforma curricular, a reforma do ensino médio, que também trouxe modificações nos livros didáticos, né? Provocou alterações nos livros didáticos de ensino médio, e o resultado disso é que nós temos hoje desafios maiores para pensar um livro didático que não esteja, que esteja, né, relacionado com as realidades e que também seja uma escolha coerente com o contexto em que trabalham esses profissionais. Então, esse é um aspecto que é preciso considerar no momento de selecionar um livro didático, ver todas as coleções, né? No PNLD 2021, que é de ensino médio, nós tivemos 13 coleções para a área de ciências humanas e sociais aplicadas. Então, é importante olhar a resenha, né, do guia do livro didático de todas elas, porque às vezes chegam 3, 4 editoras na escola, levam as suas coleções ou as coleções do mesmo conglomerado que nós chamamos, né, que são aquelas editoras que são grandes grupos que têm várias marcas. Então, se você escolher A, B ou C, são todas do mesmo grupo, né? Não vou citar aqui para não fazer Uhum. propaganda delas. Mas tem essas questões também. Então, sempre o cuidado para que os professores tenham tempo, né? Que as equipes disponibilizem tempos e espaços adequados para que os professores escolham esse material, porque terão 4 anos de um material, estando com o material, e muitas vezes, se a escolha não for bem feita, você passa a conviver com um inimigo, como a professora Neiva Uhum. Schaefer fala, né? Que muitas vezes o livro didático acaba sendo um estranho no contexto da sala de aula. Nossa, Karina, eu acho que a tua fala nos mostra o quanto é um processo complexo, desde a avaliação, a aquisição dos livros, enfim, serem utilizados nas escolas, né? E isso coloca uma responsabilidade, inclusive na crítica ao livro didático, né? Muitas vezes nossos estudantes, eu mesmo, né? Realizamos críticas aos conteúdos, aquilo que está presente no livro didático, mas há uma responsabilidade de um processo que é complexo, longo, extenso, né, de avaliação. Enfim, né? E pensando numa perspectiva assim de futuro, Karina, o que tu pensa, na tua opinião, assim, com relação ao futuro dos livros didáticos de ensino, né? Quais são as mudanças que tu espera? O que tu vem já percebendo assim de alterações, de mudanças? Sei que tu falou bastante a respeito de alguns pontos, como os estereótipos, uma necessidade de mudar alguns aspectos nessa direção. Tu também aqui já comentou a respeito da relação com as imagens e outros aspectos, né, do livro didático. Enfim, quais são as mudanças que tu espera ver assim, nessa relação com os livros didáticos e o ensino? Eu espero várias coisas boas, mas não é esse o caminho que eu tenho visto. Mas antes de falar do que eu tenho visto, eu queria lembrar de uma experiência que eu tive no uso do livro didático em escola, lá no Rio Grande do Sul, e eu escolhi um material, isso faz pelo menos uns 8 anos, né? E esse material tinha uma fotografia, era assim, composições de famílias, algo assim. E tinha lá uma mãe com uma criança, 2 pais com 2 crianças adotadas, e esse foi um motivo para que um aluno meu, na época, começasse a criar. Sabe aquelas crianças que não sabem tratar e respeitar as diversidades, né? Uhum. E eu precisei parar minha aula e falar sobre
os casos de crianças abandonadas, Olha isso. de adoção, para entrar no contexto do porquê a preocupação maior das pessoas conservadoras no Brasil é Uhum. com a sexualidade do outro e não a preocupação com as violências que todos os dias as crianças passam, inclusive com os abandonos e outras situações, né, de violência e que acabam gerando né, o aumento de crianças em lares para adoção e outras situações desse tipo. E eu entrei nesse assunto porque o livro didático me permitiu, porque existiam imagens naquele material que contribuíam para que eu falasse de temas tão essenciais no contexto atual. E nós tivemos aí no contexto dos últimos governos alguns retrocessos no sentido na questão, por exemplo, dessa visibilidade, né, da diversidade brasileira, né, da diversidade sexual e outras e de gênero no Brasil. Então, uma das questões que eu vejo, a depender de quem está no governo e a depender de como os rumos da nossa sociedade vão tomando, que muitas vezes os editais também acabam trazendo, né, tendo retrocessos, porque isso vai reverberar na forma de escrita ou na retirada de alguns elementos. Por exemplo, a visibilidade e o respeito às mulheres sempre foi tratado de modo bastante enfático nos editais do PNLD. E num dos últimos editais do governo Bozo, Bozo, né, Bozo, nós tivemos aí um edital que fala do respeito a homens e mulheres de modo igualitário. O Brasil, sendo um dos países que mais mata, abusa, violenta mulheres, já existe muito direito dos homens, inclusive direito de matar as mulheres, que não é um direito efetivo, né? Mas o que eu quero dizer é que existe muito Uhum. isso, mesmo sendo algo que não é permitido, né? Então, o direito, o cuidado com as mulheres, ele foi retirado, né? Foi meio que retirado desses editais. E isso acaba também influenciando nos livros didáticos, mesmo que as editoras cuidem, né? Mantenham esse olhar para toda a legislação, algumas delas foram retirando elementos mais que geram alguns questionamentos nas escolas, porque o livro didático, o primeiro elemento é que ele é uma mercadoria. Ele tem uma função no mercado, no contexto da racionalidade neoliberal, dentro de um modelo de sociedade capitalista, o livro didático ele é uma mercadoria. Então, se ele numa sociedade conservadora, em que tudo se questiona na escola sobre conteúdos, enfim, outros processos, isso acaba também sendo considerado e suavizado, né, nas coleções de livros didáticos. Um outro aspecto que é uma questão que me preocupa bastante é o livro didático como indutor de uma proposta curricular, né? Então, assim, nós temos aí a BNCC aprovada em 2017, 2018, na versão do ensino médio, a reforma do ensino médio aprovada em 2017, por grandes áreas do conhecimento e retirando especificidades de disciplinas como a geografia, história e sociologia, filosofia, reduzidas no currículo do ensino médio, e os livros didáticos novos, eles vêm trazendo isso, né? Eles vêm se adequando, a BNCC surge e já puxa o livro didático para se adequar a ela, né? Então, o que tem acontecido? Ou os professores não utilizam o livro didático, no caso do ensino médio, nós temos observado nas pesquisas que a maioria dos professores não usa porque não consegue trabalhar com aquilo que vem nos novos livros do ensino médio, e outros que se apegam totalmente ao livro, principalmente dos anos iniciais e anos finais, porque ele vai trazendo as habilidades e as competências da BNCC, e aí não se trabalha, por exemplo, com um referencial curricular estadual, por exemplo, né? Tem o do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, aqui no Espírito Santo nós temos as diretrizes curriculares específicas do estado e do município,
Só que, às vezes, acaba ficando só no livro didático, porque já tem a sequência didática, o material complementar com as questões para as avaliações. Então, é um modo de induzir uma proposta curricular e padronizar. Então, essa é uma crítica que eu faço também. E aí, o livro didático substituído por materiais digitais ou por apostilas. Nós temos muitas escolas em que se diz que o livro didático tem muita coisa ou tem muita diversidade, né? Porque em alguns contextos o que tem deixado alguns gestores em algumas cidades por aí preocupadas não é o conteúdo específico do livro didático, não é o formato do livro didático, mas é o conteúdo diverso que ele vai trazendo. Indígenas, negros, populações do campo, protestos e situações envolvendo o MST, crítica ao agronegócio e a exploração, né, desenfreada dos recursos naturais. E eles preferem um material mais voltado para o conteúdo no sentido postilado, assim mesmo, né? Para ser mais direto ao ponto. Então, se paga muito para grupos editoriais privados que não passaram pelo PNLD, que não tem uma avaliação de seus materiais, não é feita uma avaliação crítica desses materiais, e acaba gerando um duplo gasto de dinheiro público, porque a escola continua recebendo o livro didático, muitas vezes, porque a equipe não se retirou do PNLD, e aí ficam aqueles livros nas bibliotecas, guardados, e chegam, né, as apostilas compradas de alguns parceiros aí com qualidade duvidosa, né? Então, o que eu espero do livro no futuro? Que a gente pense o livro didático e o seu papel social de modo mais efetivo, no sentido de democratizar, como um recurso para democratizar o acesso a um conjunto de conhecimentos, mas sabendo que é um recorte, é um pouquinho, porque o livro didático não abarca o todo. E o professor tem, né? Tem aí que dosar a força, né, do livro didático. Eu uso num texto assim essa expressão, né? A força do livro didático. Nós é que definimos quanta força ele vai ter na sala de aula, né? E também é pensar quem define o que permanece no livro didático, sabendo que existe uma atuação das editoras aí e que algumas coisas são específicas dos editais. E pensar também que livro didático é possível. Aquilo que eu comentava lá no início, porque nós precisamos criar condições de autonomia dos professores. Para isso é preciso investir na formação inicial e continuada, investir em tempos de formação, investir em formação ligada à pesquisa. Então, nós temos aí um papel das universidades, embora nós saibamos que a maioria dos professores tem sido formados em faculdades privadas e muitos deles em cursos EAD, mais da metade da formação dos nossos profissionais. Então, nós temos aí muitos desafios para chegar a essa ideia de um livro didático outro, né? Qual outro livro didático? A quem ele vai atender? Como que ele vai atender os contextos locais? Para isso, nós precisamos lutar por um livro didático produzido regionalmente, localmente, né? E para isso a gente precisa de condições de formação dessas equipes, né? Porque a gente não fique nas mãos desse mercado aí que tem ganhado muito, né? Aí um dado interessante, né? Por exemplo, o PNLD 2023 foram investidos mais de 1,188 bilhões na aquisição e na recomposição, né? Na redistribuição de materiais nas escolas. Por exemplo, um livro que rasgou, um livro que faltou, né? Então, tem várias outras questões aí que envolvem, né? E foram atendidos 30 milhões de alunos, né, nos diferentes níveis. Então, nós temos aí uma política que é gigantesca, né, uma das maiores do mundo. Então, nós temos aí muitos desafios nesse sentido. Uau, é um recurso financeiro muito, muito significativo, né? E, bom, Karina, eu gostaria de perguntar um pouco a respeito agora das tuas pesquisas, dos teus atuais debates, né? O que tu vens desenvolvendo, fazendo. E, enfim, a ideia, né, dessa pergunta
é sempre no sentido de imaginar, assim, para todos que nos ouvem, assim, como produzir uma agenda de pesquisa, assim, né? Então, se tu pudesse nos contar um pouco da tua caminhada, da tua agenda, né? Para que possa nos inspirar também, assim, no sentido de pensar esses temas como pesquisa, como investigação acadêmica. Muito bem. Então, tem muitas frentes de pesquisa aí, né? Agora que eu tenho tentado lapidar um pouquinho, né? Tentado criar algumas estratégias, porque nós não podemos abarcar, né? Abraçar o mundo, como se diz, né? E agora trabalhando no Centro de Educação e no programa de pós-graduação em Educação, acaba que circula um pouco mais em outros espaços, né? Bom, então, uma das questões que eu diria, né, para pensar em relação a esse tema, é sempre pensar que existem várias frentes, né, que são amplas, são múltiplas, são diversas, e são muitas e são extremamente urgentes, né? Nós podemos pensar nos conteúdos especificamente, né, de geografia, de outras áreas, nos materiais para cada nível, né, de conhecimento. Então, existem pesquisas específicas sobre anos iniciais, sobre determinados conteúdos de geografia, sobre a geografia no livro do ensino médio, que é o que o meu aluno de iniciação científica, o Adriel, tem pesquisado, né, que é o livro didático na grande área de ciências humanas sociais aplicadas, e aí dentro tem a geografia, aí nós vamos olhando para a geografia, para a sociologia, o que que tem, o que aparece, né, de cada uma dessas disciplinas dos conteúdos dessas disciplinas nesses materiais. A gente pode pensar só no material de professor, o que avançou e o que cabe aquelas orientações ao professor, né? Porque nós sempre temos uma ideia de que existe aí uma receitinha, um modo de fazer para o professor. Será que é isso que nós precisamos num livro didático? Nós também podemos pensar nos avanços e retrocessos na legislação, né? E um dos elementos que uma orientanda, a Daiane, da Federal da Fronteira Sul, fez recentemente, eu co-orientei a dissertação dela, foi olhar para a legislação e pensar nos retrocessos, nos avanços e nos retrocessos que foram feitos, né, agora nos últimos anos aí com esses desgovernos, depois de Temer, né, e Bolsonaro aí, movimentos muito difíceis também na política do livro didático. Ou ainda pensar nessa força do livro didático, na própria autonomia do professor de geografia, ou como construir essa autonomia, que é aquilo que eu mais venho trabalhando, né? Que é olhar para esse livro didático, mas é olhar a partir do quê? Que não é simplesmente dizer, não, eu não gosto de um livro didático, ou eu não gosto dessa proposta. Porque, em grande medida, o livro facilita também que a gente tenha acesso a muitos elementos, indicação de filmes, links, visitas virtuais a museus, reportagens complementares que muitas vezes um professor com 40 ou 60 horas em sala de aula não é possível fazer todas as pesquisas e conseguir fazer um planejamento indo buscar todos esses materiais e imprimindo, inclusive, né? Imprimindo para levar para a sala de aula e disponibilizar para os estudantes. Então, existe aí alguns cuidados quando a gente diz que o livro não é importante. Tem mapas que a gente só acessa se tiver o livro didático. A gente não consegue imprimir ou comprar na escola em quantidades que os alunos consigam manusear. Então, às vezes, o livro é importante, né? Analisar os editais do PNLD, o que dizem os guias do livro didático, né? Fazer aproximações. E uma das coisas que eu tenho pensado agora é essa pesquisa no ensino médio, né, com o Adriel, e também a relação com o mercado privado na racionalidade neoliberal. Como que esse movimento, né, de maior influência do mercado privado na educação pública vai tecendo, né, vai propondo caminhos aí e vai cada vez mais tornando os professores como meros técnicos, reproduzindo ideias e propostas que vêm de outros grupos externos à escola.
Então, nós temos aí esse caminho. E eu tenho, né, uma pretensãozinha aí agora é pensar outros livros didáticos possíveis a partir das periferias, porque eu estou agora, né, em Vitória, no Espírito Santo, tenho visitado periferias aqui, né, como professora de estágio supervisionado, eu tenho ido a muitas comunidades e é também um desafio para mim essas mudanças, né, Everton? O Everton me conheceu lá no interior de Charrua, Rio Grande do Sul, trabalhando, né, na Escola do Campo. Quando eu fui para a Federal da Fronteira Sul ser substituta por um pequeno período, e hoje eu estou em uma outra realidade também aprendendo. Então, acho que esse processo, e o bom da nossa profissão é isso, né? É poder se inquietar, é continuar fazendo pesquisa, é provocar os estudantes a continuarem, a entrarem na pesquisa, a perceberem que não precisa ser tão difícil, não precisa ser tão doloroso, né? A gente pode fazer coisas que nos instiguem, que nos interessem. Então, acho que esse é o movimento aí que eu tenho buscado fazer a partir desse novo lugar aí que é onde estou. Bom, tem uma agenda ampla de possibilidades de pesquisa, de investigação. E fica a dica para todos que nos ouvem, né? Que estão pensando no seu TCC, enfim, na construção de uma pesquisa de pós-graduação, né? E a última questão, Karina, que eu gostaria de colocar, assim, o último tema para nossa conversa aqui, diz respeito a também essa relação, né, de todos aqueles que querem conhecer um pouco mais a respeito do tema, que querem se aprofundar nessa discussão, no sentido de te perguntar referências, dicas, indicações de filmes, livros, seja o que for, né? Para todos aqueles que querem começar. Por onde começar a discutir a respeito desse nosso tema? Quais referências tu poderia indicar para os nossos ouvintes, além dos teus textos publicados, artigos, livros, enfim, né? Que todos podem consultar já aqui a partir de agora. Mas o que tu poderia nos indicar assim como referências para quem gostaria de iniciar a discussão nesse debate e esse debate? Então, por onde começar é sempre meio difícil, né? Eu acho que começa pela leitura, mas o Mário Osório Marques, que é sociólogo, filósofo, fundador da Unijuí, o Mário Osório Marques dizia que escrever é preciso. Às vezes a gente acha que só ler os outros, né? Ou eu preciso começar lendo muito dos outros. Eu também posso ir escrevendo, fazendo esse exercício de escrita, porque o exercício de escrita nos ajuda a pensar e nos ajuda a construir uma autonomia, né? Eu me lembro que quando eu fazia graduação, né, a licenciatura em Geografia na Universidade de Passo Fundo, a professora Zélia Guares que nos instigou a construir o projeto de pesquisa para o TCC a partir do nosso tema de interesse principal, né, no momento. E eu fui escrever sobre as transformações socioculturais e espaciais da comunidade do Araçabaixo, que é onde eu nasci, né? E aí depois a professora Zélia aposentou e eu fiquei meio órfã, assim, no momento do TCC, e aí eu fui construindo uma autonomia de pesquisa muito cedo, mas não na educação, né? Não pensando o ensino de geografia efetivamente. E aquele movimento de voltar às minhas raízes, voltar à comunidade onde eu nasci, entrevistar pessoas, coletar fotografias, fazer entrevistas, me ajudou a pensar, é isso que eu quero fazer, né? E aí eu olhei pela primeira vez pelo olhar dos descendentes de italianos daquela comunidade, como eles viam aquela transformação do espaço, né? E logo ali pertinho existia, parece que eu estou mudando de assunto, né? Não estou mudando de assunto, já vou chegar lá. Lá do ladinho da comunidade existia a terra indígena do Ligeiro, que é um território caingangue e que eu pouco tinha tido contato até então, né? A não ser quando alguns indígenas passavam por lá e faziam alguns trabalhos para pessoas da comunidade. E quando eu me tornei professora do município de Charrua e fui trabalhar com a Escola do Campo, com alunos indígenas, eu me vi sendo professora pela primeira vez e pensando assim,
que eu sei não é suficiente. Eu era recém-formada e lá nos estágios eu pensava assim: agora eu vou ensinar como é que dá aula, né? Às vezes nós somos ensinados a ir para a escola e fazer muitas críticas, mesmo não tendo ainda a possibilidade de suprir aquelas demandas cotidianas da escola. E aí, quando eu fui ser professora e eu vi o outro lado, eu pensei assim: eu preciso continuar, eu preciso aprender mais. E eu fui, então, fazer o mestrado dali 2 anos, né? E fui pesquisar ali, pensar o ensino de geografia em escola indígena. E aí trabalhar diretamente com o território indígena do Ligeiro. Numa outra vibe, né? Numa outra pesquisa, e aí, pela primeira vez, pensando no ensino de geografia. Depois eu mudei um pouco o rumo, né? Quando eu fui orientanda da professora Helena Calai, no sentido de pensar, não, o livro didático é importante, mas por que que eu vou olhar, né? A partir de que embasamento eu vou olhar para esse livro didático? E aí eu fui construir as pesquisas sobre pensamento pedagógico geográfico de professor, que é pensar todo aquele conjunto de conhecimentos e saberes necessários à docência, considerando a legislação, o contexto da escola e outros elementos, para que a gente tenha uma força muito maior, né, e uma autonomia com relação ao livro didático. Bom, por fim, então, o que, que eu posso dizer, por onde começar? Onde cada um tem interesse. Às vezes o interesse começa na geografia física e depois muda. Não tem problema em mudar os rumos da nossa trajetória. A questão é começar a escrever, começar a ler. Então, eu pensando nos livros didáticos agora, né, eu penso que uma das questões é conhecer um pouco da legislação, conhecer um pouco do Programa Nacional do Livro Didático, mas nós temos muitos autores da geografia que já falam, que já escrevem um pouco sobre isso. Aliás, escrevem um pouco, não, escrevem bastante sobre isso, né? Que é pensar, por exemplo, a Helena Calá, a Ilana Cavalcante, o próprio Marcos Couto, a professora Neiva Schaefer, que é um outro texto que eu comentei anteriormente. Nós temos aí uma pesquisa que sai da geografia, né, da professora Circe Bittencourt, sobre a tese dela foi sobre livro didático, né, o Estado, inclusive, como agente controlador. E aí outros autores, por exemplo, Tatiana Brito, Célia Cassiano, que são autores que vêm tratando sobre a relação do livro didático com o mercado editorial, nesse contexto de um modelo capitalista que vem, né, também impactando na educação e na própria política pública e na educação pública. E aí, por fim, eu acho que o essencial mesmo é continuar lendo os clássicos da geografia, os clássicos do ensino de geografia, pesquisar artigos recentes para ver o que essa galera nova tem pesquisado sobre o ensino de geografia, sobre livro didático e se interessar pela pesquisa. Eu acho que participar de grupos de pesquisa é muito importante, muito necessário. Eu tenho coordenado aqui na UFES o grupo de estudos e pesquisas em políticas educacionais, currículo e práticas pedagógicas escolares. É bem amplo, mas é no sentido mesmo de nós falarmos dessas relações entre política, currículo e o fazer na escola. E tem muitos estudantes também da pedagogia participando e que estão se desafiando a escrever os primeiros artigos, por exemplo, a analisar e a colocar no papel os seus próprios escritos. E é muito bacana quando nós vemos aí profissionais ou estudantes que ainda não estão formados e estão desenvolvendo autonomia, pensamento crítico, essa interação, né, teoria e prática, e tem sido um caminho muito interessante. Então, essa seria a minha dica, assim, não importa qual o tema, não importa qual o interesse, a questão é ler, se interessar pela pesquisa e escrever é preciso, como diz Mário Osório Marques. Acho que é isso, então, sobre esse tema. Importantes referências para todos que nos ouvem. E, bom, chegamos aqui, então, ao final do nosso podcast, né? Mais um programa, mais uma discussão super rica do nosso podcast, né? Podcast Sem Fronteira. E, bom, Karina, só posso te agradecer por compartilhar conosco toda essa tua trajetória de trabalho e também de investigações, de pesquisa, né?
A Karina é uma pesquisadora inquieta, comprometida, né, com a sua realidade, né, com tudo aquilo que ela está envolvida. E além de escritora, né, no sentido acadêmico, também é poetisa, enfim. Recomendo que todos possam conhecer um pouco mais do trabalho da Karina. Então tá, Karina, muito obrigado. E, bom, ficamos aqui então no nosso podcast Sem Fronteira. Em breve, novos episódios. Se você gostou do nosso conteúdo aqui, nos ajude divulgando, compartilhando nas redes sociais, enfim. É importante frisar que o Podcast Sem Fronteira é um projeto de extensão e sem fins lucrativos, né? Então, ajude na divulgação científica aí também, tá bom? Até a próxima, então, em mais um episódio do Podcast Sem Fronteira.